Oi, pessoal, finalmente eu criei o meu canal, né, para tentar mostrar um pouco do que eu adquiri de conhecimento e passar para vocês. E o primeiro vídeo não tem jeito, ele precisa ser um vídeo de apresentação para vocês saberem quem é essa pessoa que está conversando com vocês. Bom, a minha formação inicial eu sou fisioterapeuta, né? Então, portanto, a vontade de cuidar dos outros, de ajudar os outros, ela sempre esteve junto comigo. Eu sou formada acho que há uns 12, 13 anos, mas eu não exerço mais essa função já faz uns 6 anos em que eu me tornei uma terapeuta alquimista. Para eu chegar nessa minha caminhada, ou digamos assim, para eu conseguir chegar depois que eu consegui me compreender, que eu consegui me sentir bem com o meu trabalho. Hoje eu consigo trabalhar com aquilo que eu gosto, exercer uma função em que eu sei que eu estou ajudando os outros. Não que quando eu era fisioterapeuta eu não gostava disso, mas eu não me sentia completa. E como que eu cheguei a ser uma terapeuta alquimista, que é uma coisa um pouco diferente nos dias de hoje, né? Eu sou filha de pais professores, e aí eu já vou contando um pouco sobre a história do meu clã, né? Que é bem interessante a gente saber a história do nosso clã, para a gente conseguir quebrar barreira, quebrar padrões que às vezes geralmente não são nossos. Como eu sou filha de pais professores, os meus pais sempre acharam mais seguro que eu fosse uma professora. Isso tudo não inconsciente, tá? Não que eles falavam isso para mim abertamente. Então eu me formei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, dei aula em faculdade, mas eu não sentia que esse era o meu caminho. Não era esse meu caminho educacional, digamos assim. E aos 28 anos, que é quando a gente passa por um retorno de Saturno, eu passei por uma reviravolta muito grande na minha vida. E uma delas foi largar a faculdade na qual eu dava aula. E eu sempre fui apaixonada pelas terapias holísticas. Eu estudo astrologia desde os 16 anos de idade, mas de uma forma muito autodidata. E também era, na verdade, o meu hobby. E aí, o que aconteceu? Tinha três planetas retrógrados, né? E eu pensava assim, gente, será que eu vou morrer com esses planetas retrógrados da minha vida? E para quem não sabe, planeta retrógrado, ele é um posicionamento astrológico em que o planeta não é que ele anda para trás, ele acaba andando num movimento do infinito, digamos assim. E quando eu nasci, né, tive esses três planetas nessa impressão que é o mapa astral. E um dia eu vi na televisão, eu vi que tinha uma terapeuta, que era uma terapeuta alquimista, falando justamente sobre florais para esses planetas. E quando eu fui nela, já era a terceira astróloga que eu ia, ela falava assim, olha, você tem muitos posicionamentos de uma pessoa que tem muito futuro para trabalhar com astrologia. E como eu tava nessa transição de carreira, eu fui né, lá em São Paulo, conhecer o laboratório do Joel, tudo, e me apaixonei pela alquimia, né? Porque a alquimia, ela é claro, uma arte que a gente acaba transformando, né? Tem essa capacidade ou essa facilidade, porque eu tenho ascendente em escorpião e a lua em escorpião, então eu gosto de sempre estar me transformando. Hoje em 2020 eu falo que eu sou terapeuta alquimista, talvez em 2030 já avancei, já não esteja somente com essas terapias. Porque o signo de escorpião, ele representa a transformação, que ele transforma a sua sombra no seu ouro, ele transforma a sua sombra na sua luz, digamos assim. E esse é um trabalho de um terapeuta alquimista, que não aquilo que é vendido, que é transformar o chumbo em ouro, simplesmente, que na verdade isso é uma metáfora, que eu pego o cliente todo
sujo no sentido de que ele não consegue se autocompreender, e aí eu dou ferramentas, sejam elas por meio dos florais, sejam elas por meio das técnicas bioxamânicas, e por aí vai, tudo que eu sentir, que eu acabar intuindo que esse meu cliente vai ter um benefício, para que ele encontre o ouro dele, que é a essência dele. Essa é real... A essência da alquimia, né, de um terapeuta alquimista é esse. É claro que eu já sou uma terapeuta avançada, então assim, eu tenho uma formação que dá para eu fazer milhares de fórmulas com o cliente, depende de uma conversa, de uma consulta, em que eu analiso os chakras, eu vejo dentro do histórico do clã dele, como que é o histórico da mãe emocional, do pai emocional, o que ele repete ou não desse pai ou dessa mãe, se ele tem consciência disso. Muitas pessoas acham que... Eu vejo que as pessoas acham bonito ser parecida com fulano ou ciclano, talvez pela questão de se assemelharem, né? Mas eu, por ter esse meu sol na casa 11, né, sol mais aquariano, eu sempre busquei ser autêntica. Eu sou leonina, então eu sempre busquei essa minha autenticidade. Claro, dá trabalho, muito trabalho, fazer toda essa mudança, todo esse looping, né, de passar de uma profissional da área da saúde, teoricamente reconhecida, para trabalhar com algumas terapias que ainda são desconhecidas, e eu acredito que cada vez mais, quanto mais nós falarmos sobre elas, vai ficar mais fácil dos clientes compreenderem aquilo que nós fazemos de uma forma muito séria, né? O Joel, ele já é uma pessoa que está no mercado há 22 anos. Se eu não me engano, há 2 anos atrás, o SUS reconheceu os florais dele, ele é um dos únicos florais brasileiros que são reconhecidos pelo SUS, então tá na portaria do SUS. Eu acredito muito nessa virada que a gente está tendo bem devagar, mas eu acho que tem pessoas que já conseguiram despertar para essa visão de que a saúde não é só o antônimo de doença, né? As pessoas só vão pensar na sua saúde quando ficam doentes. E sim, para mim, saúde é um contexto biopsicossocial, que também tem muito a ver com a questão não só do ambiente que você vive, e sim do que você está vibrando, né? Então, eu vou contar em pequenos vídeos para vocês, porque como eu tô grávida, eu falo, eu penso que eu tenho que falar, mas às vezes eu não consigo falar na mesma velocidade. Mas eu sou hoje uma terapeuta alquimista, que é muito interessada em estudar a psicologia, a psicogenealogia. Eu gosto muito de saber sobre árvores genealógicas, porque eu acredito que dentro da nossa árvore é um presente que a gente tem. Nós nascemos num clã, nós escolhemos nascer num clã e nós viemos reparar alguma coisa que aconteceu no passado desse nosso clã. E se nós não conhecermos a nossa história, fica um pouco difícil da gente saber para que nós viemos nesse mundo, tá? Então, se vocês quiserem me deixar algumas sugestões para que eu fale, para que eu estude, consiga passar para vocês com mais clareza, podem escrever para mim, tá? Então, nesse canal eu pretendo falar um pouquinho sobre alquimia, terapia alquímica, sobre essa questão dos nossos ancestrais, a nossa ancestrariedade. E também, como eu estou grávida e eu gosto de falar desse tema da maternidade, eu vou falar um pouco da maternidade real, e não aquela idealizada, porque eu acho que se todos nós, mães e pais, passássemos por um processo de autoinvestigação, de autoconsciência da nossa criança ferida, com certeza nós teríamos crianças menos doentes emocionalmente e fisicamente, porque se a gente tem pais que estão com a criança ferida que precisam ser trabalhadas, como que você vai
vai agir como pai e mãe e não como uma pessoa que tem uma criança ferida, que um pai do tipo que é autoritário demais, não deixa a criança se expressar, ou uma mãe que não consegue olhar para dentro dela mesma e sempre fica ressoando com seu filho e por aí vai. Eu vou tentar organizar um pouco da forma como eu vou fazer os vídeos. E aí, de acordo com a minha intuição, eu vou colocando aqui para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa que eu puder ajudar, é só escrever para mim, tá bom? Beijos.